comigo para a aula sobre bancos múltiplos. Sejam bem-vindos, rapaziada. Um bom dia, bom, né? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está estudando de madrugada, melhor horário para estudar, aquele silêncio, ninguém incomoda, o telefone não toca. Sejam bem-vindos, vamos entrar em bancos múltiplos. E o que é um banco múltiplo? É só tu pensar, né? Quando a gente fala assim, olha, o fulano ou a fulana é uma pessoa de múltiplas funções, ou seja, é pessoa de várias funções. O banco múltiplo é um banco que são vários bancos dentro de um só. Quando eu falo alguma coisa de vários é mais que um. Então, o banco múltiplo é aquele que tem duas ou mais carteiras, dois ou mais bancos dentro desse próprio banco múltiplo. Vamos ver como é que acontece? É o seguinte, ops, passei demais aqui. Vamos imaginar que não houvesse os bancos múltiplos, ou seja, hoje tu vai no banco múltiplo, tu resolve tudo dentro desse banco. Vamos supor que os bancos fossem especializados, ou seja, cada um fazia uma coisa. Então esse carinha aqui, que é o cliente, que está aqui desesperado, por que ele está desesperado? Porque ele tem conta corrente no banco B. Aí ele fala assim, banco B, eu queria fazer um empréstimo imobiliário. Não, eu sou o banco só da conta corrente. Ah, então crédito imobiliário é com o banco A. Ele teria uma conta lá no banco A também, porque ele teria que abrir relacionamento no banco A. Aí ele fala assim, ah, sobrou um dinheirinho, quero fazer um fundo, quero aplicar em fundo de investimento. Banco A, tu tem? Não, só tem financiamento imobiliário. Banco B, tu tem? Não, só tem conta corrente. Ah, então abre uma conta no banco D, fundo de investimento. Já tem 3 contas aqui. Aí o cara, ah, agora eu quero também financiar o meu veículo. Banco A, tu tem? Não, só tem crédito imobiliário. Banco B, tu tem? Não, só tem conta corrente. Banco D, pelo amor de Deus, tu tem? Não, só fundo de investimento. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que abrir uma conta em outro banco para fazer financiamento de veículo. Ou seja, esse cara aqui tá ferrado, porque uma conta em banco já é difícil, tu imagina 4. Então, para racionalizar isso, para melhorar isso, se cria o banco múltiplo, em que um banco único, tá? Então, assim, um banco F aqui, tá? Pode fazer todas essas funções no mesmo local, né? Ele faz tudo isso aqui, ele oferece tudo isso aqui dentro de uma mesma agência, que na prática os grandes bancos do Brasil hoje fazem. Tu consegue fazer tudo dentro do banco. Os bancos têm fundo de investimento, através da sua carteira de investimento. Eles têm, têm financiamento imobiliário, através da carteira de crédito imobiliário. Eles têm a conta corrente, através da carteira comercial. E tem financiamento de veículos a partir da carteira de financeiras, tá? Então, o banco múltiplo, a ideia é o quê? Racionalizar a administração dos bancos deste país. Então, dando mais um pouquinho, o que é então um banco múltiplo? Um banco múltiplo, olha só, é um banco que vai ter duas ou mais carteiras. É como se ele fosse 2 ou mais bancos, só que tudo de um único banco. Quantas carteiras pode ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carteiras possíveis de um banco múltiplo. Lembrando, para ele ser múltiplo, tem que ter 2 ou mais carteiras. Se ele tiver uma carteira só, por exemplo, só uma carteira de investimento, ele é um banco de investimento. Para ser múltiplo, tem que ter 2 ou mais, vamos lembrar, né? Pelo menos 2. Ok. Então, essas são as carteiras possíveis de um banco múltiplo. Carteira de investimento, carteira de comercial, carteira de crédito imobiliário, carteira de arrendamento mercantil, carteira das financeiras e carteira de desenvolvimento. Vamos ver cada uma delas, começando pela carteira de crédito imobiliário. A carteira de crédito imobiliário é o tipo de carteira, é o tipo de banco, né, o tipo de operação que fornece, como o próprio nome diz, crédito imobiliário. Ok? Então, se um banco fornece crédito imobiliário, é porque ele é uma sociedade de crédito imobiliário pura, né, que pode oferecer, ou ele tem a carteira de crédito imobiliário dentro das operações dele. Se ele tem uma carteira de arrendamento mercantil, é aquela carteira que faz operação de leasing. Leasing é aquela operação que é tipo um aluguel, ok? Então, o banco compra, a carteira de arrendamento mercantil compra um avião, por exemplo. Ah, mas o que o banco é um avião? E entrega para Azul, para Gol utilizar e eles pagam um aluguel mensalmente. Por que isso é bom para Azul e para Gol? Porque eles não precisam pagar o avião inteiro. Por que isso é bom para a carteira de arrendamento mercantil de leasing? É que eles ganham dinheiro com isso, óbvio, tem um retorno, é maior do que o valor do bem, no médio prazo, tá? O que são as SCFI? A SCFI é ops, ficou feio aqui, vamos de novo. Sociedade de crédito, financiamento
em investimento. Ok? E nada mais é do que as carteiras de financeiras. São as financeiras que fornecem CDC, por exemplo. Financia lá a geladeira em 40 vezes na loja quando tu vai comprar. Financia crédito médio e longo prazo. Ou seja, faz créditos principalmente para aquisição de bens, tá? São as financeiras. Então o banco pode ter essa carteira de uma financeira, dentro dele ser um banco múltiplo, tá? A carteira de desenvolvimento é exclusiva para banco público, que nem está bem descrito ali. Somente banco público pode ter. Essa é a ideia básica, tá? Desenvolvimento, então, vai ser um banco regional que vai pregar pelo desenvolvimento daquela região. Agora, essas duas aqui que são as carteiras mais importantes, a carteira de investimento, faz tudo que um banco de investimento pode fazer. E a carteira comercial faz tudo que um banco comercial pode fazer. Deixa eu te mostrar o que é cada uma delas no slide branco que eu tenho aqui, tá? Primeiro, o banco de investimento ou carteira de investimento, tá? Banco de investimento ou carteira de investimento, tá? De investimento. Ficou bem feio isso aqui, vamos fazer direitinho, né? Investimento. A carteira de investimento, né, é como se fosse dentro desse banco múltiplo tendo um banco de investimento. O que faz um banco de investimento? Ele administra fundo de investimento, ok? Administra fundos de investimentos. Falar as principais aqui, não todas, tá? A gente não precisar, porque tem aula de banco de investimento específica. Administra fundo de investimento, tá? Coordena operações de abertura de capital, ou seja, olha, a empresa quer emitir ações na bolsa de valores, por exemplo, abrir seu capital. Se eu sou a Azul, por exemplo, companhia aérea, eu quero abrir meu capital, quero vender ações, eu contrato um banco de investimento, ou contrato uma carteira de investimento de um banco múltiplo, que vai fazer essa coordenação desse papel para mim, ok? Importante saber que o banco de investimento, ele não pode, a carteira de investimento não pode captar por depósito à vista. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: quando a conta corrente de um banco de investimento, o banco de investimento não pode, o dinheiro que está em conta corrente de um banco de investimento, esse banco de investimento não pode utilizar para fazer empréstimo para outras pessoas. Ao contrário do banco comercial é aquele que pode pegar o dinheiro que está parado em conta corrente e utilizar para emprestar para outras pessoas. Então, ele utiliza aquilo como lastro, ok? O banco de investimento vai fornecer crédito para médio e longo prazo, principalmente para pessoas jurídicas, ok? Operações mais estruturadas, tudo bem? Então, essa seria a carteira de investimento, tá? Já a carteira comercial, que seria um banco comercial, é a carteira do dia a dia, tá? Então, é crédito de curto prazo. Ele pode, é a única carteira, o banco comercial puro ou o banco múltiplo com carteira comercial, é o único que pode captar através de depósito à vista. Nossa, como assim, Lucas? Aquilo mais ou menos que eu te expliquei ali no banco de investimento, tá? Então vamos lá. O carinha aqui pega o seu dinheiro e coloca dentro de um banco, tá? Dentro de um banco. Quando ele coloca dentro de um banco, ele pode optar por deixar esse dinheiro parado em conta corrente. Se um banco é comercial, esse banco comercial pode pegar esse dinheiro que está aqui parado em conta corrente e pode emprestar aqui na outra ponta para outro cliente, tá? Então, ele pode utilizar o depósito à vista, que se chama conta corrente, para captação de recursos. Somente o banco comercial pode fazer isso. Somente a carteira comercial, ou o banco comercial puro, né? Porque se ele for só a carteira comercial, ele é um banco comercial, ou o banco múltiplo com carteira comercial. A carteira comercial é a única que pode fazer isso. Tanto é que está aqui, né? Quais são qual é o único que pode captar através de depósito à vista? Banco comercial. Ou a carteira comercial do banco múltiplo, né? Porque se ele tiver só a carteira comercial, ele é um banco comercial. Mas no banco múltiplo, que a gente está vendo aqui, se ele tiver a carteira comercial, ele pode captar para o depósito à vista. Então, se eu tivesse dentro desse banco múltiplo, tivesse o banco comercial. Putz, ok. Ô, Lucas, me esclarece uma coisa aí, cara. Por que essas duas por que tem duas bolas azuis ali? Por quê? Para ser um banco múltiplo, tem que ter duas ou mais carteiras, aquilo que eu te falei. Sendo que, obrigatoriamente, ou a de investimento ou a comercial deve estar. Presta atenção. Questão de prova, é bem importante. Presta atenção, você tá reto aí.
Banco múltiplo, 2 ou mais carteiras. Putz, ok. Entre essas carteiras tem que estar ou a de investimento ou a comercial. São as carteiras que tem que estar obrigatoriamente. Uma das duas. Claro que se tiver as duas, não tem problema nenhum também. Tá duas vezes seguindo a lei, digamos assim. Mas ou a comercial ou a de investimento tem que estar presente dentro do banco múltiplo. Senão ele não é um banco múltiplo. Então o que acontece? Fazer um banco múltiplo. Fazer a carteira comercial e a carteira de crédito imobiliário. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Quero fazer um banco múltiplo. Botar a carteira de investimento e a carteira de arrendamento mercantil. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Quero fazer um banco múltiplo. Carteira de arrendamento mercantil, carteira de crédito imobiliário. Posso? Não será um banco múltiplo, porque ele não tem uma dessas duas aqui. Ok. Quero fazer um banco múltiplo. Quero fazer com a carteira de investimento e a carteira comercial somente. Pode? Pode. Porque está respeitando ali, tá entre as carteiras uma das duas que é obrigatória, nesse caso as duas. Então, ou a de investimento ou a comercial tem que estar obrigatoriamente lá dentro do banco múltiplo, tá bom? Lembrando que só vai poder captar à vista se tiver a carteira comercial, tá? Andando mais um pouquinho então, só pra gente lembrar, surgiram com a intenção de racionalizar o sistema bancário, né? Porque o cara não precisa ter conta em 4 bancos. Deve ser uma sociedade anônima, tá bom? A expressão banco deve estar no seu nome e ele pode, isso que ele faz normalmente, ele publica um único balanço contemplando todas as carteiras, tudo bem? O que acontece, tá? Só para tu entender aqui uma coisa que é importante. Cada carteira dessa aqui é um CNPJ. CNPJ 1, CNPJ 2, de novo, são vários bancos dentro do mesmo banco. CNPJ 3, CNPJ 4, CNPJ 5 e assim vai, tá? Só que, deixa eu só fazer direitinho aqui, CNPJ 5 e assim vai. Só que, na hora de publicar um balanço, ele publica um único balanço, tá? Um único. Pode publicar, não é que tenha que publicar, tá? Ele pode publicar um único balanço consolidando todos esses resultados. Não é obrigatório, cada CNPJ pode ser separado, mas ele tem esse direito de publicar um único balanço, tá bom? Então aqui um pouquinho para tu saber, olha, como é verdade que é banco múltiplo, eu te trago aqui justamente uma ideia do Banco do Brasil, cadê aqui, ops, viajei aqui, isso aqui é borracha. Aqui, organizado sob a forma de banco múltiplo. Banco do Brasil é banco múltiplo, Santander, Itaú, Bradesco, todos esses caras são bancos múltiplos, tá? Tem várias carteiras dentro dele, ou seja, vários bancos dentro de um banco só, tá? Essa é a ideia básica, legal? E a gente já pode ir naturalmente para a questão de prova. Olha só, um banco múltiplo com as carteiras de investimento, lembrando que ou essa aqui de investimento ou a comercial tem que estar ali dentro. São as duas, uma das duas tem que ser obrigatória. Então, ele é um banco múltiplo com investimento e crédito imobiliário. O que esta pode fazer? Captar para o depósito à vista. Não, a única que pode captar para o depósito à vista é se tiver carteira comercial. Então, está fora. B, captar para o depósito à vista. Também não pode. Tá? C, vamos pular C, melhor dizendo, tá? D, administrar fundo de investimento. Pode, isso é uma atividade do banco de investimento, ele tem fundos de investimento, ele ganha dinheiro com a taxa de administração. Realizar a operação de arrendamento mercantil, que é leasing, não, porque isso teria que ser com a carteira de arrendamento mercantil, ok? Então está fora. Então, se a gente já riscou 3 das 4, a C tem que ser certo. Vamos orar, por favor, me ajude, Senhor. C, administrar fundo de investimento, perfeito, é uma das funções do banco de investimento. Coordenar operações de IPO. Meu Deus, o que é isso, Lucas? IPO, o mercado se bobeando de novo, o negócio de termo em inglês. IPO nada mais é do que Initial, vai aparecer na tua prova isso aí, tá? Initial Public Offering. Ops, viajei aqui. Offering. Vamos lá, The Books on the Table aqui, né? The Books on the Table, IPO, Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial, é quando a empresa abre seu capital. Então, quando eu quero abrir meu capital, eu tenho que chamar um banco de investimento, porque assim, eu quero vender ações da minha empresa e tal, que até agora não tem. Então, fazer uma oferta pública inicial, um IPO, né? E aí quem coordena isso é um banco de investimento, tá? Então, ele pode coordenar essa operação, ou seja, ele vai coordenar essa operação para eu vender para o mercado, tá? Então, pode administrar fundo de investimento? Pode. Pode coordenar operações de IPO? Sim, pode. Tudo na carteira de investimento. E pode conceder crédito imobiliário? Sim, pode conceder crédito imobiliário, inclusive emitir LCI, letra de crédito imobiliário, que é o título que eu uso para captar, lastreado no financiamento imobiliário, tá? Então a letra C é a resposta, vai pintar aí a animação na tela para você, ó lá,
Demais! Letra C, bem tranquilo. Então, banco múltiplo é a questão certa da tua prova. O que é o banco múltiplo? Tem que ter pelo menos 2 carteiras, 2 ou mais carteiras. Entre elas tem que estar a comercial ou a de investimento. Uma das duas obrigatoriamente tem que estar. Ou as duas, claro. Aí resolve tudo, tá? A ideia aqui é racionalizar o sistema bancário. Eles têm um CNPJ para cada carteira, mas pode publicar um único balanço, tá bom? Fechamos então banco múltiplo. Agora fechamento aqui, ops, não tem fechamento. Agora sim, você pode descansar. Fechamos aí a aula de banco múltiplo, múltiplas funções. Te espero no próximo vídeo. Beijo pra ti. Tchau!